Romanos capítulo 8, versículo 5. Senhor, te quero mais. Aleluia. É muito bom louvar. Eu comprei esse pedestal para a gente bater palma. É por isso que eu comprei. Porque sempre vai ter louvor para bater palma. A gente tem que começar a mudar um pouco. Não só adorar, mas também bater palma, gesticular diante de Deus. Versículo 5 está dizendo assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, está na versão atualizada, tá? Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito. Versículo 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Vida eterna e paz. Ele está dizendo aqui: se você se deixar controlar pela mente carnal, quando ele fala mente humana, mente carnal, a mente que é movida por desejos, por prazeres, que é movido por emoções, ele diz: você vai se dar mal. Tem muito cristão escravo das suas emoções. Tudo que acontece, ele se prostra, ele se abate, ele se entristece. Deus não me ama, o Senhor não me quer mais, eu não sou digno. É um monte de pensamentos. E são pensamentos carnais, irmão. Quando diz carnais, porque se você olhar para a mente espiritual, quando o nosso espírito, que é a nossa mente humana, que tem duas mentes aí dentro de você, tá? Uma chamada emocional, chamada alma, e a outra chamada espírito humano. Esse espírito humano é o que bate o martelo, é o que toma decisão conforme as emoções dele. Ele diz sim ou não para ela: vamos fazer isso ou deixa para lá, você decide. Então o espírito governa, o espírito do homem governa o corpo, governa a alma. Ele tem que tomar a decisão, mas quando ele deixa a alma tomar decisões, começar a influenciar as suas decisões, ele começa a se tornar prisioneiro das suas emoções. Então ele diz: a mente carnal tem esse poder de te conduzir a uma destruição espiritual. Por quê? Não tem como exercitar fé se você não estiver conectado com o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que nos conecta com o Espírito de Deus é o nosso espírito, não é as nossas emoções. Não é se eu sentir a presença de Deus, Deus está aqui. Não. Deus está aqui independente do seu sentir, do seu sentimento, das suas emoções. Se você sentir uma tremidinha aí, não tem problema. Mas se não sentir uma tremidinha também, não tem problema. Deus não vai deixar de existir porque você não tremeu, porque você não caiu no poder, porque você não sentiu arrepio. Não é emoções, irmãos, é fé. E a fé é a certeza das coisas, é saber que Deus existe, está aqui e está conosco. Então é uma decisão de crer, de acreditar nele e de confiar na palavra dele. Então não se trata de eu sentir se aquilo vai ser bom ou não vai ser. Ai, que não sei. Ah, isso é ansiedade, isso é emoção. O que é ansiedade? Isso é um pensamento atrás de um pensamento que fica agitando os seus sentimentos, agitando. Ai, será que eu vou, que eu não vou? Isso é emoção. Isso é um homem carnal em ação. Ele disse: mente carnal só se dá mal, não consegue exercitar a vida espiritual, porque só se compreende as coisas do espírito, espirituais, pelo Espírito. Não tem como. As coisas de Deus só se entende pelo Espírito de Deus, mas só se conecta com o Espírito de Deus, com o nosso espírito, né? Com nossas emoções. Então não preciso me emocionar primeiro para sentir Deus, eu preciso crer nele, e ele vai se manifestar a você de alguma forma, seja no tremelique ou não, no reteté, seja no cair, seja de qual forma.
Às vezes tem gente que não sente nada, mas tem Deus dentro de si, tem a confiança plena em Deus, tem a certeza da existência de Deus, daquilo que Ele está fazendo na sua vida e ao seu favor. Não é sentir, não é emoções. Então Ele diz: cuidado. Nós estamos falando de árvore aqui, né? Olha, tem árvore que fala demais e faz pouco, porque a mente carnal fala, só fala, é só emoção. Emoção é o que? É aquela casa firmada na areia. A emoção é as estruturas daquela casa. Da casa, é a coisa aparente. São as nossas emoções, ela fica sobre as estruturas comuns da vida. Aquilo é as nossas emoções. Como parece que aquilo vai nos dar sustentação se vir uma tempestade. Não é as vigas e as colunas que te dão sustentação diante de uma situação difícil da vida. Não são tuas emoções, o que você acha, será eu mereço ou não mereço ainda. Não é isso. O que faz a diferença numa casa é aonde as suas emoções estão firmadas, as suas estruturas estão firmadas no alicerce. É o alicerce que faz toda a diferença. Onde você colocou as suas emoções, onde você estabeleceu a sua alma para pensar, fora ou dentro da palavra. Então nós temos que prestar atenção, porque Paulo também está nos dizendo: quem deixa se dominar por emoções acaba mal, porque não vive a vida espiritual pelo qual Deus lhe chamou para viver. Ser firme, independente das circunstâncias da vida, há uma fortaleza dentro de você que te mantém, como ele diz, o que você recebe aqui? Em paz. Que ele disse no final: terão vida eterna em paz, tranquilidade, nada vai te abalar, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Então você não tem medo do que a vida vem te propor, porque você não anda por emoções, não anda porque me entristeceu minha filha, meu filho, minha mulher, meu esposo, meu cachorro morreu. Isso aí não te abala, faz parte de todo o processo da vida. Como eu disse, como o Senhor disse na outra administração, da casa na rocha e na areia, a chuva vem para todos, as situações difíceis da vida vêm para tanto para o justo como para o ímpio. A diferença está onde está o teu alicerce, como você vai lidar com tudo isso, se é com fé ou com a mente carnal, firmado na areia ou firmado na fé, porque a fé é como raízes de uma árvore que vai em busca da rocha, que vai em busca profunda para ficar mais firme. É como a casa firmada na rocha, estruturada. A mente espiritual, a mente do homem decidido em buscar o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, compartilhar as suas decisões com o Espírito Santo de Deus, falar da palavra, declarar. Quando as coisas são difíceis, você declarar a palavra, falar e agir com fé. Não só falar, mas agir. Tem pessoas que falam, declaram a palavra, mas não oram. A oração é um exercício de fé. Não jejuam por aquilo, não buscam comunhão com Deus diária, simplesmente ficam nas palavras. Culto que vem eu canto louvor. A prática é muito importante. Quando vem a oportunidade de você exercitar o perdão, você não exercita, você prefere o ódio, a raiva. Isso é emoção, isso é viver uma mente carnal. Decidir pela raiva é perca de tempo. Você está só se envenenando e achando que o outro vai se dar mal, e quem vai se dar mal é você mesmo. Então só nos destrói espiritualmente. Nós temos que tomar uma decisão e dizer: em nome de Jesus, eu não vou alimentar esses pensamentos da emoção, eu vou alimentar aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá fé, e eu vou reagir dessa forma. Então Paulo disse: não se deixe dominar pela mente carnal. Busque exercitar a sua mente espiritual, conectada à sua mente espiritual, o espírito humano. A decisão da inteligência está no espírito humano, não está nas emoções. Você tem que decidir por Deus, decidir pela fé. Eu quero viver a fé. O que Deus diz sobre isso? Não tenha medo, não tema. Eu não vou temer, eu vou conquistar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor o meu pastor. É diante das circunstâncias.
E você fica firme, não fica com medo. Porque muitas pessoas se isolam, vivem depressivas, vivem angustiadas, porque se envolvem nas suas próprias emoções e se tornam escravos. Não reagem com fé, reagem com pensamentos errados. De vez ele alimentar o perdão, ele alimenta o ódio. De vez ele alimentar a coragem, ele alimenta o medo, porque acha que não vai dar. Eu nem vou, porque acho que vai dar. Como você sabe? Você não foi nem lá ver. Como você sabe que vai dar errado? Como você sabe? Você não sabe de nada, não sabe de nada. Do futuro pertence a Deus. Então tenha fé e se lance, vá de encontro aquilo que Deus pediu para você lutar. Lute com fé. Vá com fé, com determinação, não com emoções. Se eu sentir de Deus eu vou. Se eu sentir de Deus eu falo. Sabe quando você vai sentir de Deus para vir no culto? Nunca. Porque a tua carne, quando você está numa mente carnal, nunca você vai querer estar numa igreja. Você prefere a televisão, você prefere a diversão, você prefere a distração, quando não a própria cama, para dormir. Porque isso dá prazer à nossa natureza humana. Por isso ele diz, aqueles que são dominados pela natureza humana, por suas emoções, pela sua mente carnal, sua forma de pensar carnal humana, eles são destruídos facilmente espiritualmente. Eles não conseguem prosperar. Mas aqueles que diz a palavra de Deus em Isaías 23, capítulo 23, versículo 6, ele diz, aqueles cuja mente estão firmes, o espírito firme, conectado com a sua fé, ele diz, confia, o Senhor conservará ele em paz, porque eles confiam em Deus. Deus conservará você em paz, porque você confia. Eu passo muitas também, dificuldades também familiares, problemas, e muitas vezes eu respiro fundo, porque as minhas emoções vêm. Eu digo, opa, para, porque se eu agir, eu creio que não vai ser nada bom. Então, Senhor, o que eu faço? O Senhor diz, fique aí quieto, não fale, ou então não vá, não faça. E eu procuro não fazer aquilo que eu estou com vontade de fazer, porque eu senti no meu coração, no meu espírito, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando ao meu espírito, dizendo, não faça. Aí eu obedeço. E quando não é confrontado com a palavra, não precisa de revelação do Espírito, quando você tem a palavra de Deus dentro de você. Porque quando alguém vem e te fere, você tem vontade de se vingar deles, vai dizer a palavra de Deus diz, perdoa aqueles que te ofendem. Não precisa do Espírito falar, está escrito. Você já leu. Então não, eu não vou guardar rancor dessa pessoa. Eu decidi, eu perdoo ela. Em nome de Jesus, não quero ficar com ela. É uma decisão. Então não seja como os falsos profetas, que ficam só na camada das emoções, nas palavras, mas haja, dê frutos. Mostre para Deus que você está agindo com fé, que a sua decisão é agir com a fé e não com as suas emoções, para que você não seja destruído. Vamos lá para o versículo 8. As pessoas que vivem de acordo, vamos lá, versículo 7, amém? Ele diz, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, e de fato não podem obedecer a ela. Se a lei de Deus é uma questão espiritual, é na contramão. Quando está dizendo, xinga ele, as suas emoções dizendo, xinga esse vagabundo aí, xinga essa mulher aí que está mexendo com você, ou fala um monte para esse cara que ele vai aprender, fala um monte para esse filho que ele vai aprender. É a carne falando, as emoções iradas muitas vezes. Mas ele diz aqui, não tem como agradar a Deus, porque o que Deus fala é na contramão. Deus fala de vez de gritar, calma, não xinga, não abençoa, não se vinga, não perdoa, é tudo na contramão. Por isso que é inimigo de Deus, porque é inimigo dos conselhos de Deus. Quem é inimigo dos conselhos de Deus é inimigo de Deus, não aceita ele para guiar a sua vida. Então preste bem atenção, há uma batalha dentro de você pelo domínio, e as emoções que é dominado pelo Espírito, que é o poder de decisão que você tem. Tem duas mentes aí, parece que não, mas tem duas pessoas aí, duas mentes juntas aí, é como se é mesmo. Uma fala emocionalmente, a outra fala com a razão, com a inteligência. E nós temos que decidir inteligentemente em conectar-se com a palavra de Deus e se conectar com o Espírito Santo, que dá razão. Senão, se é vontade de Deus que eu perdoe, eu vou perdoar. É uma questão de sentir, não.
Perdão não é uma questão de sentir, é uma decisão. Como outras coisas, não é uma questão de sentir, não vou para a igreja, não é uma questão de sentir, não, porque se for para sentir é melhor a cama, né? É melhor a televisão. Se for colocar uma comparação, é melhor que eu vou pegar ônibus, vou lá, vou pegar Uber, vou me sacrificar para cá. Não, é melhor ficar aqui de boa, vou trabalhar, servir, vou embora, estou descansado. Nunca a carne vai querer agradar a Deus. Por isso é uma decisão do seu espírito. Conectar-se com as coisas de Deus ou ficar como falsos profetas, pessoas que não são verdadeiras, que falam de Deus, mas não estão junto dele, não vivem com ele, se afastam, porque fazem sempre o contrário do que ele espera que você faça. Então faça aquilo que agrada a Deus. Versículo 8 ele diz: as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, versículo 9, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Como o Espírito de Deus quer, versículo 9. Se é que o Espírito de Deus vive em vocês. Se é que o Espírito de Deus vive em vocês. Quando ele diz em, ele não disse com vocês, ele disse em vocês. Há uma diferença ouvir o Espírito falar, ouvir a música. Eu estou falando com você, que é o Espírito Santo falando. Você está ouvindo o Espírito falar através de mim agora. E você ouve às vezes sozinho também as palavras de Deus vindo no seu coração. O Espírito falando com você lá no seu quarto, no seu segredo, no seu dia a dia. Você ouve o Espírito falar. Sabe que isso é um sinal de que Ele está Ele está perto de você, Ele está ao seu lado, Ele está envolvendo você, porque você crê no Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes Ele não está em. Às vezes os falsos profetas profetizavam por quê? Porque eles ouviam o Espírito falar, estava com eles, mas não em, dentro, guiando a decisão do espírito humano dele. Eles falavam uma coisa que o Espírito falava e faziam outra. Eles diziam para a pessoa: Deus vive, perdoa o teu irmão. E na hora que alguém magoava ele sacava a faca e saqueava a pessoa. É a contradição, né? Por isso a gente vê tanto decepção nas igrejas. É um pastor que fala isso e faz isso, faz isso, fala aquilo e faz o contrário. Uma pessoa que fala a coisa e faz o errado. São falsos cristãos, não são verdadeiros. Não sejam desses, hein? Põe a sua inteligência, o seu espírito e conecte com o Espírito Santo, porque Ele está com você, mas Ele não quer só ficar do lado de fora, como alguém que vem até a sala da sua casa e para. O visitante é que recebe na sala. Fala: não, agora você senta. Ele fala: deixa eu ir lá na sua geladeira, você tem. Não, meu. É só aqui até a sala só. Aí ele senta na sala, não, porque aqui é lugar da visita. Às vezes o Espírito Santo está conosco, e a gente fala: não, Deus está comigo. Ele está com você sempre, porque você crê em Deus, crê em Jesus, mas Ele está como visitante. Às vezes Ele está só num lugar da sua vida onde você diz: até aqui você vai, depois disso não me peça nada, porque eu não vou fazer. É muito superficial ainda. Quando fala a raiz de uma árvore, tem que estar profunda para ela ser forte, até encontrar o alicerce e a árvore, até encontrar os rios que saem do trono do Senhor. O Espírito Santo conectar você, para a sua raiz se fortalecer e a árvore ser robusta, receber tudo o que ela precisa para poder produzir frutos. Não fica na superficialidade das emoções, porque as estruturas são só aparência, mas o alicerce é espiritual. É o que você se conecta ou não com Deus, ou com os homens. E aí vai estar a diferença na rocha ou na areia. Vai ser forte espiritualmente ou fraca. A qualquer momento desaba a sua vida espiritual e física também. Então preste bem atenção. Se Ele está em, então deixe Ele guiar. Como você deixa Ele guiar? Quando Ele fala: para com isso, cara, e você continua: não, Ele vai ouvir o que é para falar. Ele vai ouvir. Esse cara não presta, esse irmão isso, esse irmão aquilo. Você está indo na contramão do Espírito Santo. Ele está falando com você, você está ouvindo, mas Ele não está em. Quando Ele não está em, porque Ele não está te guiando.
Você não está permitindo ele entrar nos outros cômodos da tua vida, entrar no teu quarto e dizer: ó, mas essa cama aí está tudo bagunçado, essa impressão de uma cama bagunçada, desses panos jogados no chão, isso não é coisa de Deus. Estou dando exemplo. A vida, às vezes, num certo ponto, está tudo bagunçado, agora fazendo tudo errado, traindo a mulher, traindo o esposo, traindo. Isso não é de Deus. Ele fala: precisa corrigir. Não, mas a sala está tudo certinho, né? Não está tudo certinho. O que é a sala ali na igreja? Eu ouvi o pastor falar, orar, cantar louvor. Ali é coisa de visita. E ele quer ir mais fundo, ele quer arrumar a tua casa. Ele quer falar com você e ajustar as coisas para pôr no devido lugar. Para com medo, para de reclamar da vida, para de amaldiçoar as pessoas, para de amaldiçoar a sua vida financeira. Não, abençoa. O Senhor essa semana falou comigo algo maravilhoso. Sempre lembra disso, meu servo. Quando você for falar com as pessoas, não fale o que elas são negativamente, fale o que você quer que elas se tornem. Quando você quer melhorar, conquistar e ver mudança nas coisas, fale o que você gostaria que aquilo se tornasse, e não o que é. Porque o que é, as pessoas já sabem o que são. São más, são ruins, são perversas muitas vezes, estão destruídas, miseráveis. Então, quem vai falar para o mendigo se é miserável? Eu sei. Mas você pode dizer para ele: você pode ser um grande homem, você pode mudar de vida, você pode ser uma bênção. Faça a coisa certa, você consegue. Você trata as coisas como você gostaria que ela fosse. Então ele diz: então a fé vai te levar numa direção muito melhor, e você vai ver as coisas se construindo. Então preste bem atenção. Estar no Espírito é permitir que ele te guie para os outros cômodos da tua vida. É permitir ele entrar. Entra aqui, perfeito, está errado aqui. Ó, perdoa o teu pai, perdoa tua irmã, perdoa o teu cachorro, perdoa. Não importa, então vão perdoar. Está perdoado, eu não quero viver isso. Não quero guardar essa raiva, esse ódio desse irmão limpo no teu coração. É a mesma coisa que arrumar o quarto. Aí ele vai no segundo quarto, no terceiro, na cozinha, ele vai em todos os cômodos para você: cuida. Aí ele está guiando, porque ele vai produzir frutos em você. Não arrumar a casa do seu jeito, com as suas emoções. Você vai arrumar a sua vida do jeito que o Espírito espera. Então você vai estar em Espírito e não como. Tem um monte de gente na igreja aqui mesmo, profetizando e achando que é espiritual por causa disso. Mas estão cheios de raivas, cheios de ódio, cheios de inveja, cheios de vingança no coração, cheios de argumentos, de fofocaiadas. Como pode ser que o Espírito de Deus está nele? Ele é como um profeta que ouve, mas faz tudo diferente. Então Jesus diz que esses não são verdadeiros. Verdadeiros é aqueles que ouvem o Espírito e o obedecem, e faz como ele espera que você faça. É isso que está dizendo aqui. Nós não lemos isso, o Espírito dizendo: faça. Então ele diz, o Espírito de Deus, versículo 9, que Deus, olha só: vocês porém não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito quer. Se é que o Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito de Deus quer, mas como o Espírito de Deus quer que você viva. Faça o que ele pede, e você vai andar em Espírito, e não com o Espírito Santo apenas. Amém? Porque você pertence a Cristo. Versículo 10 diz: mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Quando estamos com o Espírito, fomos aceitos por Deus, mas nós vivemos e produzimos frutos quando Ele guia a nossa vida. Versículo 11: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus dará também vida ao seu corpo mortal, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, não temos uma obrigação que é de não viver, portanto, meus irmãos, temos uma obrigação que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Quando diz, não é deixar de ser humano, virar extraterrestre, está dizendo de natureza.
Abandonar essas tendências naturais, essa mente carnal, cheia de emoções de raiva, de ódio, de rancores das pessoas, e de desobediência a Deus. Ele não quer obedecer, quer fazer do seu jeito, e aí sofre consequências. Então ele diz: façam do jeito que o Espírito Santo quer. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, é de não vivermos como a nossa mente carnal está estabelecendo. Versículo 13: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Vocês vão viver espiritualmente. Se matar a mente carnal, anular ela, é coisa radical às vezes. Às vezes não basta só dizer não para o pecado, você tem que radicalizar. Olha, eu me afastar, eu não estou conseguindo deixar de jogar, postar e tal, fazer coisas, ou então ver uma coisa no computador. Tem hora que você tem que falar assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse computador, vou ficar sem, porque está me dominando. Ele está dizendo isso, às vezes é preciso radicalizar. Você tem que tomar uma decisão firme sobre deixar o Espírito guiar você ou não. Ele diz: é preciso que você mate certos pensamentos, certas emoções em você, anule, ignore ela e tire ela de cena. De que forma você faz isso? Mortificando o seu corpo. Quando fala mortificar as suas vontades, o seu desejo carnal, o desejo de realizar algo que não agrada a Deus, não que agrada, o que não agrada. Não é que vai sumir as suas emoções, mas as suas emoções, a sua alma tem que ser direcionada à vontade do Espírito Santo. As suas emoções têm que estar voltadas para aquilo que agrada a Deus e não para aquilo que desagrada. O seu prazer da alma tem que ser aquilo que agrada a Deus. O meu prazer tem que ser a lei do Senhor. O meu prazer tem que ser os princípios do Senhor, de viver conforme Ele quer que eu viva, com misericórdia, com compaixão com as pessoas, fazendo a coisa certa, sendo honesto. Então o meu prazer tem que ser a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que direcionar as minhas emoções para agradar a Deus, na minha alma. Por isso diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua mente, toda a tua alma, de todo o teu ser, de tudo e todo o teu ser. Então grave bem. Mortificar a carne é exatamente esse processo de dizer não para o pecado. Se for preciso tirar de dentro da sua casa, tire. Venda aquilo que está dominando as suas emoções, te fazendo dependência emocional. Se for preciso, acabe com aquilo, deixe para lá, saia daquele emprego se aquilo está destruindo a sua vida emocionalmente. Se aquilo está ali aprisionando, escravizando, não tem tempo para nada para Deus, vive como um escravo, sendo humilhado, oprimido lá no seu trabalho, que seja o que for, que está te dominando, te fazendo pecar, te fazendo odiar, te fazendo desanimar na sua fé, reaja em nome de Jesus. Mortifique a sua carne, dizendo não para o pecado, para as coisas que te destroem, e diga sim para Deus. Esse é o processo de mortificação, dizer não para o pecado. Está acabando, né? Versículo 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, irmão, essa conversinha aqui, blá blá blá, não adianta vir com profecia para mim, não, meu irmão, porque não me engana, não. Esse negócio de eis-me aqui, Deus, eu sempre não despreze os profetas nem a profecia, mas para mim não basta palavras, tem que ter testemunho de vida. Manda o profeta que vocês quiserem viver, porque para mim palavras são só palavras, porque ouvir o Espírito todo mundo pode ouvir, agora fazer o que Ele manda, aí são poucos. Por isso que Jesus disse: muitos me dirão Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor são escolhidos para entrar no reino, porque vivem de palavras, não de ações. Ele espera frutos de nós, ações, não palavras. Palavra porque eu ouço, mas obediência porque eu faço, e Deus quer a obediência do seu povo. Então ele diz assim: quem é guiado, quem é de Deus é guiado. Então, se você trouxe o Espírito para perto de você, guarde. Ele não quer ficar só na sala como visitante, ele quer participar das suas decisões, da sua vida. Então, fale com o Espírito Santo, compartilhe a sua vida com o Espírito Santo, e diga: Senhor, o que eu preciso mudar?
Espírito Santo, como eu devo tratar esse assunto? Meu trabalho, a minha patroa, o meu patrão, como eu devo tratar minha esposa? O que eu tenho que fazer para te agradar nas atitudes? Ele vai falar com você. E a Bíblia está dizendo que ele veio para isso, para habitar em nós, falar com e estar em, para guiar você. Então ele diz: aqueles que são filhos de Deus são guiados. Não deixa o Espírito Santo na sala só, não. Ele deixa o Espírito andar em toda a sua vida. Ele deixa o Espírito andar nele em todas as áreas da sua vida e guiar as suas emoções em direção a Deus. Versículo 15: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai, ou Abba Pai, meu Pai. Então podemos dizer pelo Espírito Santo que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso protetor, é aquele que nos guarda. Então, se há medo, se há raiva, se há nas nossas emoções sentimentos que vai na contramão do que Deus quer que você faça pela palavra, então você está sendo escravo. Se você não consegue se libertar de um pensamento, porque não, ele vai ver, eu vou me vingar, eu vou mostrar para ele, ou porque você quer fazer as coisas do seu jeito, você decidiu fazer por pura emoção, saiba que você está se tornando escravo. E essa escravidão traz medo, traz destruição sobre a tua vida. Mas o Espírito de Deus, quando está na sua vida, ele vem para tornar você livre de toda a escravidão emocional. Amém? Versículo 16, vai até o 17. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Essa, Romanos 8, 16, é a prova de que o Espírito de Deus só se comunica com o nosso espírito humano. Não é com as emoções, é com a sua inteligência, é com a sua razão mesmo, a parte racional. É a mente racional, que é a inteligência humana, que pensa no que está recebendo e filtra aquilo. E não emoções. Se eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. É uma de achar, é uma coisa de demoníaca, né? É um monte de achismo que só confunde e traz dúvida e medo na vida das pessoas. Mas a nossa razão, a nossa inteligência nos ajuda a raciocinar sobre aquilo que estamos recebendo e decidir de acreditar ou não naquilo. Então, quando você ouvir o Espírito Santo, acredite, decida por ele. Ele falou que vai ser melhor assim, então eu vou ficar calmo. Ele falou para mim que é melhor fazer desse jeito, eu vou fazer. É para entrar no propósito, é para fazer, agir com fé, fazer uma oferta a respeito disso, é para me orar, jejuar em casa, seja o que for que ele te direcionar, faça. Haja de acordo com o Espírito, então você vai estar sendo guiado. E ele fala, não é com as suas emoções, ele fala somente com o teu Espírito. Então não procure encontrar o Espírito Santo nas suas emoções, na sua choradeira da vida. Oh Espírito, oh Deus, como eu sou miserável, olha a desgraça que está na minha vida, olha as coisas que não funcionam. Deus, olha, separa isso aí. Uma vez eu estava orando e eu comecei a orar pelo mundo, eu orando pelas pessoas do mundo. E eu me compadeci de uma forma, e eu chorei, oh Senhor, eles estão morrendo, me ajude a salvá-los, me ajude, Senhor, e chorando, e aquela angústia, e eu, meu Deus, e chorando pelo pecado do mundo, e clamando. O Senhor usou a minha própria boca, irmão querido. O Espírito Santo usou a minha boca. Ousado ele. Mas ele usou a minha boca e disse, na hora, não pediu para ele falar, ele falou. Quem disse que é você que vai salvar? Para com essa choradeira. Você tem que orar com fé e ordenar a bênção sobre a terra, e não ficar chorando pelo pecado do mundo. Você tem que ministrar a palavra que liberta eles do pecado, e não ficar com choradeira, porque as suas emoções, a sua comoção com o pecado, com a destruição das coisas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas anunciar a palavra de fé, de poder, de salvação em Cristo, pode salvar o mundo, porque é Jesus que pode salvar o mundo, você não.
Na hora eu falei, desculpa Deus, perdão, não vou mais continuar orando assim. Levantei e fui pregar, era o dia de eu pregar na igreja. Eu falei, parei, nunca mais fiquei com choradeira, Deus me emocionando para convencer ele de alguma coisa. Eu comecei a entender que a palavra se cumpre pela fé, e eu tenho que anunciar a palavra de fé. Se eu quero mudança na minha casa, na minha família, é ouvir o Espírito Santo e fazer o que Ele espera que eu faça. Aí vai fazer toda a diferença. No meu trabalho, vai fazer toda a diferença na minha família, aonde eu estiver. Deixa o Espírito Santo te guiar. E Ele quer falar com o seu espírito. Ele quer orientar o seu espírito nos outros cômodos ocultos da sua vida, que estão guardados, com porta fechada, nada. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele te ajudar a resolver os problemas familiares, financeiros. Versículo 17. Ele diz: nós somos filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornarmos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então Ele nos incluiu. Você já é filho. Se você deixar o Espírito te guiar, você vai na direção sempre das bênçãos de Deus. Vai ser bênção sobre bênção. Então você não tem nada a perder. Às vezes alguém te humilha e você fica calado, às vezes fala, não, Deus céu, deixa falar. Não vou brigar com você, não vou provar para você o que eu sou, para ter a minha razão. Não, Deus te abençoe. E você muitas vezes se cala diante de uma situação, para que a paz seja mantida ali naquele lugar. Então você lá adiante colhe bênção, porque você fez o que o Espírito esperava que você fizesse. Então de vir vergonha, vem honra para você. E aquela mesma pessoa, às vezes, que te perseguiu, ou que falou mal, que ela muitas vezes volta para te pedir perdão. Ela volta para entender, poxa, não é que ele tinha razão. E você é abençoado e honrado, porque de ver você criar confusão, de ver você gerar ódio naquele momento, você gerou paz naquele momento. E Deus diz: a bênção está preparada para aqueles que deixam o Espírito guiar as suas vidas. O Espírito vai levar você só a bons frutos, a bons resultados na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você acha que acabou? Não. Não. Mas vai acabar um dia. Só quando eu morrer. Malaquias 3. Rapidamente, agora eu vou só ler. Malaquias 3. Enquanto o Espírito falar, eu falo. Eu não vou falar nada a mais. É porque o Espírito fala. Malaquias 3, 13. Não vou falar sobre o dízimo, eu pulei essa parte. Fica tranquilo. Mas o Espírito está falando com a igreja. Deixa Ele te guiar, irmãos. Deixa Ele entrar na tua vida e guiar. Tem um monte de gente na igreja, profetas, falando ali, não fazendo nada, não produzindo nada, e ficam achando que estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Não está nada. Eles estão só sendo papagaio, e falando o que o Espírito fala, mas não vivem e não produzem fruto. Não seja papagaio, seja guiado pelo Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo. O Senhor diz, versículo 3 de Malaquias: vocês falaram mal de mim. E ainda a pergunta está na versão atualizada, mas vai bater mais ou menos naquilo que você pode estar vendo. Tem que bater, não tem como. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam o que foi que falamos contra ti. Vocês dizem, versículo 14 de Malaquias 3, vocês dizem: não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupa de luto para mostrar que a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar, olha as pessoas falando, Deus falou, estou ouvindo vocês falar aí. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente que vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Deus estava vendo esse povo, que ele disse: olha, estou vendo, vocês estão falando mal do que eu mando fazer,
Vocês acham que as pessoas que não me obedecem dão mais certo às suas vidas? Eu estou vindo, hein? Ele está dizendo isso aqui, ó. E ele diz: vocês acham que eles não adianta nada, vão na igreja de jejum, de oração, porque os ímpios tudo conseguem, eu não consigo nada. Olha que Deus está vendo. E se você acha que está ruim, nada que não piore. Se estiver sem Deus, pior ainda será. Porque se Deus tirar a mão de sobre a tua vida, nunca mais você terá nem salvação. Nós somos livres da destruição por causa da misericórdia de Deus, que se renova todos os dias. Senão já tínhamos sido destruídos, já estávamos lá numa cova, ou quando não, destruídos totalmente aí na beira, como muitos estão largados aí nas sarjetas por aí da vida. Então ele diz: é fácil notar que os orgulhosos são felizes e que a gente que vê de tudo certo, que dá tudo certo para os maus. Versículo 16: então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Aí agora ele diz: eu ouvi algumas pessoas que falaram isso, que as pessoas dão certo sem servir a Deus. Por que você vê? Deus, eu estou ouvindo isso, estou prestando atenção nos seus pensamentos, nas suas palavras, cuidado, eu não sou Deus de brincadeira. Mas ele disse: eu também ouvi um povo dizendo que temiam a mim, falavam uns com os outros. Ele escutou com atenção o que eles estavam dizendo e disse: na presença dele foram escritos num livro, e os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoraram está escrito lá. Deus está vendo as tuas palavras, e você prestará conta das suas palavras e das suas atitudes. Aquilo que ele pediu para fazer, você rejeitou. Mas ele diz: aqueles que se esforçam para obedecer, eu vou deixar registrado o seu esforço para me obedecer e o recompensarei. Ele diz: aquele que respeita a Deus registrou, Deus guarda com ele. Versículo 17: o Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai que tem compaixão do seu filho que me obedece. Olha que amor profundo. Eu vou ajudar vocês como um pai que se importa, mas um pai que não falha. É um pai perfeito, que tem um amor perfeito e que vai vir ao seu mundo para te socorrer. Eu vou te ajudar com compaixão, eu vou te ajudar. Vale a pena obedecer a Deus, o Espírito Santo. Por último, versículo 18 de Malaquias 3: e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas, os que me servem, e com as pessoas más, os que não me servem, entre os que me servem e os que não me obedecem. Mais uma vez, vamos repetir o versículo 18. Repete comigo: mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e as pessoas más, entre os que me servem e os que não me servem, que não me obedecem. Você está aí, a palavra está bem clara. Não seja papagaio, não ande como espírito apenas, deixe ele guiar a vida. Não ouça e fale o que ele fala, faça o que ele fala. Deus falou comigo que eu tinha que fazer esse efeito. Não fiz, não estou lhe falando. Deus falou, nem eu senti de fazer. Você sentiu, e aí? Aí eu ouvi o Espírito falando por ele que esse efeito não fiz. Então o que adiantou ele falar? Não seja papagaio, esses profetas papagaio, fica falando, mas vive uma vida torta, uma vida de promiscuidade, de pecado, de roubo, de desonestidade. E as pessoas ficam dando mérito a uma árvore que não produz frutos. E Jesus disse: honra aqueles que obedecem, e o Senhor honrará aqueles que servem a Ele. E haverá uma diferença entre aqueles que obedecem e aqueles que não querem obedecer a Deus. Então seja aquele que está na lista dos que obedecem, e você vai estar na fila de espera, vai estar aguardando a tua bênção diária. E não se esqueça, a fila de espera de Deus não falha. Pode esperar nele, que você vai alcançar.
que você vai adquirir, que você vai viver as bênçãos que Deus preparou para você. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Confia nele. Vale a pena ouvir o Espírito e ser guiado pelo Espírito. Vale a pena. Permita Deus falar com você, mas permita Deus te ajudar a fazer também, te ensinar como fazer, e obedeça, porque aí vai dar a diferença entre os que servem e os que não servem de verdade a Deus. Amém? Glória a Deus.